Começando mais um episódio do podcast TV Samba e Pagode. Quero agradecer pelo carinho da sua audiência e vamos que vamos. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante o episódio de hoje. O nosso convidado que está aqui, que em breve, daqui a pouco, gente. Segura aí que antes da gente começar o nosso papo aqui, eu tenho algumas coisas para poder falar aqui para vocês. Quero inicialmente poder agradecer pelo carinho de cada um que sempre está aqui curtindo, comentando e já pedir um favor especial para você. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sino. É muito importante que vocês estejam aqui fortalecendo para fazer com que o conteúdo alcance mais pessoas, fazer com que o conteúdo possa ir, chegar a mais pessoas e a plataforma, aqui do canal do YouTube entender como conteúdo relevante, tá ok? Quero falar também que tem um QR Code aqui do lado esquerdo do vídeo, que vocês podem, de alguma maneira, estar contribuindo. Esse valor vai ser para a gente poder estar destinando para cada convidada que vem aqui, não é? A gente poder colocar uma água, um refrigerante, um petisco, enfim, gente. Sermos um bom anfitrião para quem chega aqui para gerar o conteúdo, tá ok? Quero falar também do nosso contato do WhatsApp, caso você queira marcar aqui presença no nosso podcast, vai estar aparecendo aqui na descrição. 139-8843-2458. Através desse contato, você pode também estar solicitando nossos utensílios e vestuários, porque a gente está aí trabalhando firme e forte para poder lançar a nossa loja online virtual, tá ok? Vou dar um exemplo. Essa caneca tem lá para vocês poderem ter acesso e poder comprar, tá bom, gente? Tem também aqui, nossos bonés, tem aqui, laranja com branco, tem um preto com branco, enfim, gente. Tem moletom, tem petisqueira, tem agenda. Pessoal, tem vários utensílios e vestuários para vocês poderem ter acesso, à nossa loja aí, que em breve a gente vai estar disponibilizando o link. Mas chama lá no WhatsApp que a gente consegue dar um retorno, tá ok? Quero também falar agora da nossa patrocinadora oficial, que sempre está aqui incentivando e apoiando o trabalho com a TV Samba e Pagode. Se você não conhece, vai conhecer agora. Deia Brownie 013, se você gosta de um brownie gourmet artesanal, essa é a pedida, o legítimo e puro sabor do brownie gourmet artesanal, tá bom? Telefone de contato 13997309907. Se você está em Santos, tem delivery, vai chegar no seu endereço, tá ok? E em breve vai estar entregando em todo litoral paulista. Deia Brownie 013 é o Instagram, tá bom, gente? É muito importante que vocês possam ir lá seguir, a rede social da Deia Brownie para fortalecer aqui, gente? À medida que vocês fortalecem quem está ajudando aqui a TV Samba e Pagode, de alguma maneira vocês estão incentivando o nosso trabalho. Tá ok, pessoal? Sem mais delongas, vamos agora falar com ele, que tem um trabalho incrível. Me sinto muito honrado, de verdade. Eu tive a honra, de poder conversar com ele no projeto que eu tinha de lives pelo Instagram. E hoje, presencialmente, está tendo, essa oportunidade de conversar com ele, falar um pouco da história, da caminhada. Para mim, posso falar, pessoal, realmente é uma realização. Seja muito bem-vindos, Rubens Gordinho. Tudo bem, meu querido, tranquilo. Eu que me sinto muito honrado. E quanto mais veículos tiverem como o seu, para divulgar a cultura da gente, para falar das coisas do samba, para as pessoas do samba e até para as pessoas que não são do samba, para mim é muito bom. Muito obrigado por ter se lembrado. E adorei ter batido aquele papo com você na época de pandemia e tal. Mas estou aí, muito obrigado. Legal. Estamos aí para bater esse papo. Não tem como, falar de Rubens Gordinho, não falar de samba enredo, não falar de composição, Rubens Gordinho. Assim, quem é do meio, vai entender o que eu estou falando, assim, uma enciclopédia. Pelo menos as pessoas que eu falo, do seu respeito, o pessoal fala muito, é uma enciclopédia, o Rubens Gordinho. Eu queria que vamos começar do início de tudo, para o pessoal entender. Eu sei que tem muita gente que vai vir aqui ver o conteúdo, que vai acompanhar aqui esse bate-papo, nesse podcast, esse episódio, que conhece a tua trajetória, a tua jornada, mas eu sei também que vai vir muita gente, porventura ainda não conhece, principalmente dessa geração que às vezes tá ali, não busca pesquisar. A gente é antigo. Isso, mas assim, eu queria que você falasse, cara, desse teu início, que começa ali por volta dos 13 anos, e aí eu queria que você complementasse, falasse dessa tua trajetória, que, como eu te falei, é muito orgulho para mim poder estar tendo esse momento, porque a gente que é do meio, samba pagode, a gente precisa entender, que a gente precisa valorizar nomes feitos você e outras pessoas que estão aí,
que construíram, não é, um legado, então aí a gente precisa obrigado. valorizar de verdade. Então, para mim é uma honra de verdade, cara. Eu tô muito feliz. Cara, a minha história não é diferente da história de muitos garotos que hoje têm 60 anos, de muitos garotos do bairro do Macuco, do bairro da Aparecida, que antigamente tudo era Macuco, onde nós estamos aqui. Do Canal 3 pra cá, tudo era Macuco, não existia Encruzilhada, não existia Embaré. Do Canal 3 pra cá, tudo era Macuco. Então eu sou um garoto nascido na cidade de Santos, filho de uma mulher, de uma sergipana nordestina que veio tentar a vida aqui, e de um pai, uma sergipana negra nordestina que veio tentar a vida aqui, e que conheceu um pai branco, filho de imigrantes, já neto de imigrantes portugueses, que eram trabalhadores do porto e tal, e tinham toda aquela atividade. Então, a gente é meio filho dessa mistura, né? Do preto com o branco, do nordestino com o santista nato e tal. E minha mãe tinha uma vivência já dentro de escola de samba, já era, pô, de Sergipe, aqueles folguedos do Sergipe, dos caboclinhos, dos lambiçujos, todas aquelas manifestações culturais nordestinas muito de Sergipe e Alagoas, que era tudo uma coisa só. E meu pai já era músico de cassino, era pandeirista, ritmista, batuqueiro. Então eu sou meio que fruto disso. E aos 6 anos de idade viemos morar no Macuco. E minha mãe também muito ligada sempre ao candomblé, à umbanda, ao candomblé. E tanto é que ela se tornou ialorixá de candomblé e tal. Então essa cultura de música e batuque, candomblé, era uma coisa muito da vida da gente. Minha e de meus irmãos. Já era uma coisa muito desde garoto. Aí viemos morar no Macuco. Macuco era a capital das grandes escolas de samba, da Brasil, da X9 e do Império do Samba. Padre Paulo ainda não existia. As 3 eram do Macuco. Então eu sou meio que fruto disso, né? Um garoto... Ali a gente tinha era estudar, brincar nas ruas. As ruas, todo mundo brincava na rua, pode parecer, para as novas gerações pode parecer maluquice, mas as crianças brincavam nas ruas. O terreiro de candomblé e de umbanda era muito perto da escola de samba, era o som que a gente ouvia. Todo mundo que nasceu em Santos se criou, pelo menos 70%, 80%, tem um trabalhador portuário na sua família. Então o porto e o samba, tudo muito ligado. Então eu sou meio que fruto disso, não tinha como fugir, né? Um garoto mestiço criado nesse lance, era muito normal pra gente, a gente não tinha muito noção. Quem era de bola, quem era de samba era de samba. A gente não tinha muito... Olha, o garoto do Macuco dos anos 70 não tinha aquela coisa de eu vou cursar uma faculdade. Isso pode parecer maluquice hoje, mas no Brasil suburbano dos anos 70, ninguém tinha perspectiva de estudar, de passar para uma faculdade. Não era isso. Então, nossa vida era de operário, quem sabe um dia ser trabalhador portuário e estar no samba. Então, sou fruto de tudo isso daí. Isso é essa formação, esse caldo cultural, meio de terreiro de macumba, nordestino, meio português. Eu não estou dizendo eu, a grande maioria dos meninos do Macuco daquela época é fruto disso. Mas a tua ligação diretamente com a questão da composição com o samba, ela aconteceu em que período? Cara, isso foi muito mais, porque eu sou eu e os garotos da minha geração que se envolviam com escola de samba, ninguém ia entrar em escola de samba garoto para ser compositor. Era meio que, quem era o cara que tinha pendores para dança, ia dançar. Por isso que eu digo que é escola de samba. A escola de samba foi uma formação... O cara que tinha jeito para dançar, dançava. O cara que tinha jeito para tocar, ia para bateria. Então era muito normal os caras oriundos de bateria irem para a ala de compositores. Só que na minha época, nos anos... na X9 eu comecei em 77, eu tinha 13, 14 anos. Não ia ninguém da bateria com 13, 14 anos para ser compositor. Os compositores, a gente ficava admirando aqueles velhos bambas, aqueles caras que compunham, que faziam sambas ótimos, porque os sambas eram cantados na quadra da escola.
sambas autorais eram cantados na quadra da escola. Então, a gente era meio que fruto daquele lance ali. Eu só fui despertar, sempre fui, essa coisa do ritmista me tornou a ser um músico. Nos anos 80 surge o pagode. O pagode que eu falo, o primeiro pagode, fundo de quintal, do estouro do fundo de quintal. Aí a gente passou a tocar profissionalmente. Eu e muitos garotos oriundos de bateria de escola de samba. Então essa coisa do compositor só veio despertar em mim nos anos 90, porque a gente não se achava, nem éramos capazes de ser compositores. Porque o compositor era uma coisa que nem músico de cavaquinho, violão, era uma coisa muito reservada aos senhores, eles detinham aquele conhecimento, aos coroas. A gente, garoto, essa coisa de garoto de 13, 14 anos pegar um cavaquinho, um violão, é coisa recente. Naquele tempo não existia isso, não. Até porque naquela época, né? Se hoje já tem essa situação, né? Eu acho que um pouco menos, né? Pelo menos eu escuto muito dos músicos, né? Quando a pessoa fala, você é músico, né? Já tem meio que um olhar, às vezes, atravessado do pai e da mãe. Lógico que hoje a gente tá numa outra geração, as coisas são diferentes. Lógico. Mas eu fico imaginando aquele período, não é? Ninguém queria. Ninguém queria, né? Meu pai tinha sido músico de cassino, pandeirista, mas tinha atividade paralela. Minha mãe tinha sido passista do Império do Samba. O samba não era uma coisa como se a pessoa tivesse um futuro ou profissão. Ainda mais músicos e oriundos de escola de samba. Eu sou de uma época que todo cara que era de samba era oriundo de escola de samba. Essa geração pra cá não, oriundo do pagode, de ter visto ter ouvido o disco, de ter visto na internet, aí se tornou muita gente com grande valor, tá maluco, não tô menosprezando isso. Sim. Mas a minha geração, que é nascida nos anos 60 e viveu anos 70 e 80, são todos oriundos de escola de samba. A pessoa, para ser sambista, tinha que ser oriundo de escola de samba. Parece maluco isso, mas é uma verdade. Tanto em São Paulo como no Rio, isso é uma verdade. Em Santos não era diferente disso. Nos anos 80, com o advento do surgimento do fundo de quintal, a popularização do samba, e depois nos anos 90 vieram os grupos de pagode. Aí as pessoas passaram a se identificar com aquilo ali, pessoas que não eram ligadas à escola de samba, mas a minha geração é toda ligada à escola de samba, entendeu? Então era um preconceito muito grande. O cara de escola de samba, mulher então, mulher de escola de samba, aquilo era muito ruim. Pro cara era ruim, pra mulher era pior ainda. Então era muito isso. Mas quando tu começa essa jornada, você já falou de toda essa miscigenação familiar voltada para a cultura, para a arte, né? Tu tinha esse pensamento, cara, eu quero entrar para fazer história ou não? As coisas foram fluindo, acontecendo? Não tem, cara. O cara que disser que eu vou entrar porque você não é. Essas coisas vão caminhando. Eu acho que também é muito espiritual. Eu fui porque eu era daquilo, eu gostava. No Macuco eu passava, em casa tinha aquela coisa, aquele contato com o candomblé e com a Umbanda. Sim. Aí eu andava pelas ruas do Macuco, em cada esquina tinha um terreiro. O Macuco era um bairro portuário e negro. Cada esquina tinha um terreiro, você ouvia aquilo tinha influenciando musicalmente demais. Entendeu? Então, e aquilo já era o meu lance, que eu via em casa. Aí juntou com a escola de samba, aí a gente foi se envolvendo naquilo. Mas ninguém tinha essa... Imagina, hoje que as pessoas vão, o garoto vai, estuda, canta para ser artista. Naquele tempo ninguém tinha pretensão de ser artista, tá maluco. A pretensão maior que tinha nem estudar. Sabe qual era a grande pretensão? Vou trabalhar no Porto, que aí minha vida vai melhorar. Vou trabalhar no Porto, no Cais do Porto, em Santos. Vou ser um estivador, um doqueiro. Aí vou ter condições de sustentar minha família e vou poder frequentar o samba. Eu acho que era isso. A pretensão dos caras da minha época, da geração, que final dos anos 70, final dos anos 80, era essa. Ninguém tinha de estudar. Nossa, cara. No Brasil, a vida hoje evoluiu demais. As pessoas tinham pretensão de estudar. Quando com um filho de pobre, de nordestino, de preto, queria cursar faculdade, não é que queria, até queria, mas não tinha essa pretensão. Era uma família ou outra que tinha, não, quero que meu filho faça faculdade e tal. Mas era uma coisa muito restrita a poucas pessoas. Tá maluco, isso não era, cara. Nos anos 70, 80 não era. Graças a Deus que mudou. Existem políticas públicas que facilitaram isso, mas não era, naqueles anos não eram. Então a gente era artista sem saber que era artista. A gente tinha aquela arte, aquele talento, mas era uma coisa muito...
nos anos 80, metade dos anos 80 para os anos 90 que começou a mudar isso. Mas era muito... A gente fazia aquilo porque a gente era de escola de samba. Não era uma coisa que tinha... Ninguém tinha pretensão artística. Pelo menos a minha geração, as pessoas que eu andava junto. Eu não posso falar, outras pessoas podem falar e tal. Mas os caras da minha época, ninguém tinha pretensão de ser artista, tá maluco. Isso era suicídio social e cultural e para sobrevivência, tá maluco. Era a condenação da família, ele tá maluco, cara. Tá maluco. Era meio que isso. Entendi, Entendeu? bacana. Deixa eu perguntar, essa tua ligação é muito forte, não é, com outros profissionais do meio, não é? A gente vai pesquisar a tua história, a gente olha que grandes nomes, pessoas aí, bambas mesmo, não é, do samba, tem essa ligação muito forte contigo, seja de parceria musical, composição, seja de parceria mesmo de vida, ou tá ali contigo, fazendo alguma coisa. De que maneira tu consegue encarar? Lógico, né? Eu acredito que esse convívio que você tem ali com os profissionais acaba sendo até um negócio ali, às vezes, que não tranquilo. É o teu cotidiano, mas quem tá de fora, cara, assim, caramba, feito eu, né? Amante do segmento. Caramba, Rubens Gordinho com tal profissional, com tal profissional. A gente, não é? Ver algo diferenciado nesse sentido de orgulho, de alegria. Como é que estar ao lado desses nomes, não é? Que são referências para muitas pessoas dentro do meio do segmento samba, pagode, e a gente pode até, não é, ser um pouco mais objetivo no lance do samba enredo, não é? Você tem, não é, essa abertura muito forte aí com os profissionais. Cara, assim, eu vou te falar. Samba enredo é um outro negócio e tal. Uhum. Mas eu vou dizer, a gente quando era garoto, nós tínhamos nossos ídolos. Todo garoto que, em qualquer segmento musical, o cara é do rap, é do rock, a gente do samba, nós tínhamos nossos ídolos. Eu era aquele cara, não é só eu não, eu fico falando assim, parece que é uma coisa exclusiva minha, mas não é. Todos aqueles garotos daquela geração, eu, Barbosinha, Santaninha, Clóvis, nós éramos todos os garotos que ficavam, nós tínhamos aqueles caras que nós admirávamos, e a gente ficava, fulano vai fazer, o Fundo de Quintal vai fazer um show em Santos, aí nós íamos para ficar ali assistindo o show e procurávamos ter conhecimento com aquelas pessoas. E eles muito abertos, no caso do Sombrinha, que hoje é um grande parceiro meu, sempre foi, não é hoje, que já era um grande músico daqui de São Vicente, que foi fundar o Grupo Fundo de Quintal. Era aqueles caras que nós respeitávamos e conhecíamos, e a gente queria ter aquele contato. Então existia muita troca de informação. Então isso era natural. Os iguais meio que se atraem, né? Isso. As pessoas que têm as mesmas ideias, os mesmos conceitos em termos de música, de samba e tal. Então acho que esse contato se deu muito por isso, porque nós éramos fãs que íamos buscar onde estava. Tá o show de Jorge Aragão, nós íamos lá no show de Jorge Aragão, nos anos 80 para 90, meados dos anos 80 para os anos 90, no grande estouro do pagode de raiz, né, que se pode se falar assim. Nós íamos em tudo, eu e um grupo de amigos, para conhecer, éramos fãs, aquilo influenciou a gente, aí que a gente começou a compor músicas dentro daquela... Influenciaram a gente na forma de tocar, de cantar, de compor. Então foi uma coisa meio que natural. Então os semelhantes vão se atraindo, né? Então se deve muito a isso. Agora o samba enredo na minha vida, ele é muito fruto da minha experiência dentro de escola de samba, como ritmista, como batuqueiro, né? Antigamente chamava batuqueiro, hoje é ritmista. Né? As pessoas até se... Mas eu era batuqueiro, eu fui criado como batuqueiro mesmo, de tomar baquetada na mão, errou, tomar paulada na mão, aquelas coisas mesmo lá de trás. Então, essa formação de samba enredo foi muito da minha vivência como escola de samba, né? Eu vivia a escola de samba 24 horas, então a gente via um mestre-sala dançar, via um diretor de harmonia fazer a escola cantar, fazer a escola dançar, via um mestre de bateria dirigir uma bateria, via um cara comandar. Então, sou meio que fruto disso. Então, minha vivência para me tornar um compositor de samba enredo foi muito dessa vivência minha aqui. Toda a minha formação é daqui. As pessoas às vezes pensam, tal. Lógico, a gente vai indo, fui para São Paulo depois fui para o Rio. Mas a minha formação mesmo básica foi dos grandes sambistas da época que existiam nessa cidade. Eu sou muito grato a todos eles, tá maluco. E quem seriam esses nomes aí que te inspiram, que te inspiraram? O grande, a fonte, né, que tu se alimentava. Na X9 tinha Naum Caetano, tinha o Carlinhos, que era todos já falecidos, Carlinhos, Naum Caetano, que era um grande diretor de harmonia,
tinha os compositores Diamante, que já foi, tem Pedrinho da Velha, que hoje é vivo aí. Eram meus ídolos. Eu com 13, 14 anos, eles já eram homens feitos. Eram meus ídolos, porque eles cantavam aqueles sambas. Eu achava incrível eles cantarem aqueles sambas no sábado à noite, de autoria deles. As escolas de samba funcionavam assim. Os sambas eram cantados de autoria dos caras. Não se cantava samba do rádio, do pagode. Nos anos 70, 80, se cantava nas quadras os sambas de autoria desses compositores. Então existia um monte de samba que estava na voz da cidade que nunca tinha sido gravado. Era um samba desses compositores das quadras, sambas de terreiro. Então eu sou fruto disso, cara. Você entendeu? É muito maluco. É muito maluco a gente explicar isso hoje, né? A escola de samba ficou uma coisa muito relegada só ao carnaval. Mas a escola de samba não. A escola de samba era um núcleo formador de sambistas e compositores. E de dançarinos e de passistas. Depois, com o estouro do pagode nos anos 80, que o mundo do disco invadiu, as escolas de samba perderam um pouco essa função. Mas as escolas de samba em Santos no Brasil, e em Santos não era diferente, eram formadoras de grandes sambistas, de grandes músicos, de grandes compositores. E eu sou meio que fruto disso. Meio não, eu sou totalmente fruto disso, dessa porra aí, que eu fui nascido e criado nesse cerne aí, no seio disso, tudo isso daí. A gente falar um pouco das suas composições, né, que foram premiadas, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, né? Porque é muita coisa, né, Rubens? É muita coisa. A gente pesquisa, assim, a história do Rubens Gordinho, a gente olha, assim, realmente... Eu tô falando de coração, tá? E, assim, não é rasgação de seda. A maioria, gente, do pessoal que eu falo sobre o Rubens Gordinho fala sobre essa questão da enciclopédia. Eu falo assim, cara, irreal, porque tu tem de fato isso, tu tem uma trajetória muito vitoriosa, né? Cara, assim, eu não te falei, eu não tinha pretensão nada disso e tal. Mas eu sempre fui o cara, aquele garoto com 13, 14 anos, observador, sabe? Porque eu sabia que eu estava vivendo ali uma situação única, porque era muito comum 77, 78, 79, 80. Vamos citar aqui a X9 porque era a escola de samba que era a matriz daquela época, em Santos. Já São Paulo é uma outra cena também que eu posso falar depois, mas dentro de Santos a cena musical que era nossa de garoto aqui era a X9. Na X9 vinham compositores como Zequete, como Cartola, como Nelson Cavaquinho. Eles vinham para cantar na X9. E nós, como garotos, nós não tínhamos a dimensão que aqueles caras eram os formadores do samba brasileiro. Para a gente, eram compositores, da ala de compositores da Mangueira. Você entendeu como a escola de samba é um norte dentro da questão do samba? Para a gente, eram os compositores da Mangueira, como era, para mim, o Naum, o Pedrinho, compositor da X9, Diamante. Para mim e para os garotos daquela época. Só que eles eram gênios da música brasileira. Que estavam vindo em Santos cantar samba na Bacia do Macuco aqui. No botequim na Bacia do Macuco. Eu presenciei tudo isso, cara. Não é eu. Qualquer cara que você conversar daquele tempo vai te falar essa história que eu estou te falando. Então, é uma riqueza muito grande disso. Então, aquilo foi formando a gente como sambista, como entendimento do que era a escola de samba. A escola de samba não existe só para funcionar no carnaval. Ela existe para formar o sambista, o passista, o aderecista, o cara que dança, o cara que canta. Então, infelizmente, hoje não é mais assim. Mas também não tem. Tudo muda. A Globo mudou, todo mundo muda. Estou dizendo, eu sou fruto desse caldo cultural. Entendeu? Não estou dizendo que seja certo, nem seja errado. Mas aí, então, se dá muito para entender. Isso fala muito. Isso vai dizer muito o que é o entendimento meu do samba e dos caras da minha geração. Não estou dizendo que é melhor, que é pior, nada disso. Estou dizendo que a gente é fruto dessa geração aí. Dessa mistura, desse lance. Beleza. Entendeu? Esse teu currículo vitorioso, além, não é, desse contato profissional com parcerias, né? E essas fontes que tu bebeu, que você falou, que por sinal, né, a gente tem que aplaudir sempre e valorizar.
no contexto realmente assim, hoje, tu olhando, né? Lógico que cada samba, né? Cada composição é uma composição, mas tu poderia, assim, falar sobre o sentido emocional de cada um, assim, aquele que se não é mais te tocou, mas que tu poderia dizer assim, Fabinho, esse daqui, assim, todos são muito importantes, porque cada conquista, né? Cada realização é como os compositores falam, né? Cada composição é como se fosse um Cada filho. história é uma história. Isso. Mas tem uma que, tipo assim, tu pode dizer que foi mais emocionante ou mais marcante ao decorrer da tua caminhada, não? Cara, eu vou te falar um negócio. Não dá. Porque o compositor que fala isso, ele está encerrando aqui. E você não sabe o que vai acontecer. Eu posso te dizer o seguinte: algumas coisas que aconteceram. Sim. Eu devo muito, eu sempre fui ritmista. Naquele tempo eu chamava batuqueiro. Eu sou um batuqueiro. Hoje não, que já tô coroa, não tenho nem braço para isso. Mas minha formação toda foi de ritmista, de batuqueiro. Quando eu me tornei compositor, muito por incentivo dos colegas, tem 2 colegas em especial que me incentivaram muito pô, você tem que compor, você é um cara que tem uma ligeireza e tal. Um deles foi o Colibri, que é um grande compositor, o Colibri, que era daquela época da Chernobyl, e o Santaninha, também nos anos 90, que também é um grande compositor, que não cabe aqui eu falar, o Santaninha, que é dos grandes, que nós começamos todos meio que juntos e tal. Não, você tem que compor, você é um cara que tal. Então, eles foram 2 grandes incentivadores. Mas eu tenho para mim o seguinte: eu sempre fui um amante de samba enredo. E o samba enredo me ajudou muito na minha formação, até na minha formação, pô, o samba enredo falava da história do Brasil na época, então eu sabia Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril na independência do Brasil. Isso valeu para mim para prova. Entendeu? Salve o estadista, idealista, idealizador, Getúlio Vargas, o grande presidente. Os sambas enredos antigos me ajudavam na coisa da história, da escola e tal. Então, isso não é exclusividade minha. O samba foi me dando uma noção cultural, uma abertura de entendimento das coisas. Então, quando eu passei a ser compositor, primeiro samba enredo que eu ganhei foi em 1991, na Brasil, e a Brasil não era campeã há 25 anos. E ela foi campeã com esse primeiro samba enredo que eu e esses parceiros, Santaninha, Clóvis, Barbosinha, Marcelo, Zinho do Tempero, nós nos juntamos. Aquilo para mim foi se fosse assim, um marco. Eu falei, porra, acho que eu sei fazer esse troço. Porque a escola não era campeã há 25 anos e foi campeã com samba nosso. Mas, assim, no decorrer do tempo, a gente vai indo. Então, aí, depois disso, eu ganhei samba na Nenê de Vila Matilde, ganhei com esses parceiros, alguns desses parceiros ganhei 10 vezes. Ganhei samba no Rio de Janeiro, da Grande Rio. Ganhei ultimamente o do Império Serrano, homenagem ao Arlindo Cruz. Então, acho que tudo isso é fruto de uma construção. Cada ano que passa, a gente um ano não é igual ao outro, né? A gente aprende alguma coisinha. E os parceiros também, ninguém ganha nada sozinho. Os parceiros ajudaram também. Você troca ideias, informações. Então, assim, o marcante para mim, você perguntar, Isso. foi o primeiro grande samba, que foi o da Brasil, que chama-se Mãe África, 1991, que a escola não era campeã há 25 anos e a escola se tornou campeã. Então, para mim, aquilo é meio que um marco. Caramba, eu acho que eu sei fazer esse troço. Tem como definir a questão assim de sentimento na hora que você vê a escola de samba ali na avenida com um samba seu, você ali interpretando, não independente, mas uma composição tua, tem como definir, né, essa questão de sentimento ali? Porque a emoção, acredito que vai a mil, não é, Rubens? Qual o sentimento, qual a sensação, né? De tu ver uma composição tua ali sendo cantada, sendo interpretada, ou você também interpretando ali, passando ali na avenida, sendo, né, ovacionada pelo público, né? Sendo cantada pelo público. Cara, eu tive essa alegria muitas vezes. Assim, em Santos, muitas vezes e tal. Que também foram fantásticas. Eu não sei contar as vezes que eu ganhei samba em Santos e as escolas. Mas aí a partir dos anos 90, quando o carnaval passa a ter uma importância tanto de São Paulo quanto o do Rio,
Eu, em 2001, a Nenê de Vila Matilde, ganhei vários sambas na Nenê. Mas a Nenê foi campeã depois de não sei quantos anos com samba meu. Até empatou com o Vai Vai nesse ano e tal. E é uma sensação, nossa, as pessoas cantando, de repente você faz o samba dentro de uma situação e as pessoas se apoderam daquilo e cantam, é indescritível. Eu acho que não dá para, não sei se eu poderia definir. É assim, a consagração, lógico, o compositor, caramba, um cara que tem uma música de sucesso com um grande cantor, e a música toca o ano todo, tá maluco, ligou o rádio, tá aquela música do cacete. Mas aquela magia que acontece a hora que a escola passa, aquele cortejo passa, e as pessoas cantam, todas cantam teu samba, e as pessoas todas estão entendendo aquilo que você quis dizer. E aquilo é uma manifestação negra, cultural negra, também herdada dos ranchos, dos blocos, das procissões católicas. Você vê ali toda a tua obra sintetizada naquele momento do carnaval e as pessoas cantando aquilo. Eu acho que não tem. Eu não tenho. Eu tive essa... Sendo campeão do carnaval em 2001 pela Nenê e tive essa oportunidade em 2017. A Nenê eu tive 10 sambas na avenida. Eu, meus parceiros. Santana, Clóvis Barbosa, Baby. Mas campeão foi em 2001. E em 2017, com o enredo da Ivete Sangalo, na Grande Rio. Isso. E agora em 2000, e esse ano que passou, 2023, cantando o samba do Arlindo Cruz, que foi o cara que eu trabalhei durante 4 anos. Trabalhei na banda dele como músico, que é um grande amigo, que nós tivemos uma vivência muito legal. Então, para mim, essas foram 3 grandes emoções muito marcantes. Muito, muito marcantes, que eu acho que já valeu. Eu quero ganhar muito samba ainda, mas se eu não ganhar, eu acho que eu realizei isso com toda humildade e tal, mas eu realizei legal, eu acho. Beleza. Eu queria tocar contigo num ponto que eu acho que é muito importante, não é? Você chegou até um pouco meio que falar sobre, mas eu acho que a gente poderia entrar um pouco na questão, não é? Justamente disso, não é? As pessoas assim, às vezes as pessoas que não estão dentro diretamente do lance do samba enredo, não é? Mas quando você vai pesquisar a essência, não é, da questão das escolas de samba, é justamente trazer história, não é? Falar histórias, não é? Essa questão de chegar ali, fazer um samba enredo e dentro, né, do samba enredo poder falar histórias, mas acima de tudo o que me chama muita atenção, o Rubens, é ver a entrega da comunidade, né, daquele, né, adjacências ali envolvida com a escola, né? Então, eu acho que isso, né, eu queria que você, né, tem toda a autonomia para falar disso porque vive, né, essa questão, como é que é de fato, né, essa entrega, não é, das pessoas que são ali da comunidade, que fazem parte da escola, não é? E acima de tudo, não é? E as pessoas, não é? Que quem não é do meio, né, das escolas de samba, não é? Falando, precisa entender, né? Que aquilo ali é uma construção de uma história para ser falada na avenida. Né? Cara, assim, eu tenho como eu falei, eu tenho alguns sambas gravados. Eu tenho a felicidade de ter sambas gravados com Alcione, Fundo de Quintal, Arlindo Cruz e Sombrinha, Reinaldo. Eu sou aquele compositor que tem 10, 12 sambas gravados, mas por pessoas de expressão e tal. Mas a vivência de escola de samba, que é aquilo que eu gosto, que eu acho que é o começo de tudo. Perdão, tô meio nariz. Tá corizado? É. Corizando. É o negócio de uma rinite minha. Não, Fora. Ale, consegue aí, Ale? Tranquilo. Eu sou muito fruto disso da escola de samba. E a coisa de ter o samba cantado, como é que constrói? Eu tenho uma vivência, além disso, como diretor de carnaval de escola de samba. Eu, em 2005, eu fui chamado para ser a direção do Olhos do Morro, que é a escola de samba atual campeã do Carnaval de Santos, me chamou para ser diretor de carnaval lá. Uhum. E eu tinha uma ideia de como eu queria uma escola de samba, como eu achava que tinha que ser, como a escola teria que se comportar e tal. E nós fizemos um trabalho lá, e a escola de samba se tornou, hoje é pentacampeã do Carnaval Santista. Nós fizemos um trabalho lá. Atualmente eu estou na União Imperial também realizando esse trabalho. Mas o que eu vou te dizer isso? Por quê?
por conta dessa vivência de escola de samba. Então, as pessoas não sabem o seguinte: se escolhe um tema, em cima desse tema, o carnavalesco vai, o tema que é o que chama-se enredo, o carnavalesco vai desenvolver o desfile da escola e em cima daquilo os compositores têm que desenrolar o enredo. Então, essa vivência minha dentro do samba de muitos anos me deu essa condição de eu hoje ser um diretor, de dirigir a escola de samba, ter uma visão do como a escola de samba tem que ser e tal. Mas basicamente é isso. A pessoa, existe um tema. O carnavalesco, a escola escolhe um tema, aí em cima daquilo o carnaval vai ser desenvolvido. É diferente de um cara que faz um samba, vai fazer um pagode para gravar. Eu pensei num amor, num romance e faz. Ali existe um tema e dentro daquele tema vai ser desenvolvido o enredo. Construção e desenvolvimento. Né? Isso. Então isso me deixou mais. Eu sou criado como compositor dentro disso, entendeu? Muito legal. O contexto atual do samba, né? De que maneira tu vê? Parte estrutural, parte de apoio, parte de incentivo? Cara, assim, assim, existem, as pessoas tendem a dividir, né? Sim. O samba e o pagode, fica uma coisa meio que dividido. Eu aprendi de uma maneira, talvez não seja nem a mais a certa hoje e tal. O pagode era o lugar onde nós nos reuníamos, comíamos e bebíamos e cantávamos samba. De repente, em uma determinada época da mídia, ela resolveu criar o pagode como um estilo musical, e não é isso. Então agora aqui é pagode e aqui é samba. Aí separou. Por quê? Porque eram temas mais românticos, as melodias eram feitas de um jeito, o arranjo do outro. Para mim, pagode é onde a gente come e bebe. Isso aqui é um pagode que a gente está fazendo aqui, ó. Comendo, bebendo e falando, só faltava alguém cantar um samba. Para mim é um pagode. Mas a mídia, a grande mídia, resolveu criar essa divisão nos anos 90 e tal. Então eu vejo assim, hoje, não existem mais as gravadoras. Hoje são produtoras e streamers, né? Spotify, não sei o que, não vou falar o nome aqui, não sei se... Pode ficar à vontade. Spotify, não sei o que, Deezer, não sei o que. Então, o compositor, cara, o cara que compõe a música para o grande artista cantar, hoje ele está numa situação de penúria. Porque, vamos supor, para o cara ganhar, naquele tempo que vendia esse disco, você vendeu tantos mil discos, o compositor ganhava uma grana em cima daquele disco que o artista vendeu. Não era muito, mas era aquele dinheirozinho. Hoje o cara dá uma música para um artista cantar, ele depende das visualizações do artista, tal. Então hoje, não sei, é 0,1% cada vez que toca a sua música. Então é difícil. Aí o compositor não tem mais interesse em mandar música para o cantor, para os cantores. O compositor quer fazer show, porque o que dá dinheiro é show. Entendeu? Então o compositor hoje quer fazer suas músicas, eu mesmo vou gravar e vou fazer meu showzinho, porque pelo menos no show eu me defendo. E é uma coisa que não é nem bom para o artista e não é nem bom para o compositor, porque nem todo compositor é cantor. E nem todo artista é compositor. Então eu acho que a indústria de venda de conteúdo precisa alertar para isso. Ela precisa tem que ficar uma coisa boa para o cantor, para o artista que vai cantar a música, e tem que ficar uma coisa boa para o compositor. Eu não sei se eles vão achar. Talvez eu vá embora e nem pegue essa construção. Mas a verdade dos fatos é essa. Porque enquanto tiver isso, o grande compositor não vai mandar música. O cara fala, porra, vou mandar música 0,1 centavo cada vez que toca. O cara morre com a música na gaveta. E samba na gaveta não... Samba, música na gaveta não presta pra ninguém. Aí o cara que é cantor, às vezes o cara é um grande performance, é um grande cantor, mas ele não é compositor. É lógico que existem caras que são cantores e compositores, aí são geniais, são abençoados. Mas nem todo mundo recebe a bênção de Deus duas vezes. Aí fica aquela coisa. Então, nem o compositor vai mandar a música para o cantor, e o cantor também vai querer compor para não pedir música ao compositor. Aí a música está nessa mediocridade que está. O samba, pelo menos, assim, com raríssimas exceções, não estou aqui, pelo amor de Deus, tem gente aí fazendo coisas maravilhosas, não estou... Quem sou eu para estar... Mas na grande maioria está numa mediocridade muito ruim, compadre.
Por quê? O compositor vai mandar pra quê? Vai mandar, pô, mas aí eu não vou... É cada vez que toca, é uma fração de centavo cada vez que toca, como é que eu vou mandar essa música? Aí o cantor também, não, eu não vou pedir pra fulano, eu vou eu mesmo fazer. E às vezes ele não sabe fazer. Aí tá nisso. Então eu acho que os grandes artistas, tô falando agora aqui no samba, eu não posso falar de outra coisa porque não vivo, não sei, até ouço, vejo e tal. Mas eu acho que o samba precisa, pô, caramba, dar uma moral pro compositor. Às vezes o cara tá numa situação, pô, dá uma moral pro compositor, se acerta, entendeu? Eu sei de compositores que estão cobrando um dinheiro para poder dar música. Os grandes compositores que são estourados com sucesso, aí, pô, pra eu te dar essa música, me dá um dinheiro. E não acho que eles estão errados. Entendeu? Eles não estão errados. O artista tinha que ter um artista que quer uma música boa, tinha que ter esse filtro. Eu acho que o momento atual do samba é isso. Eu tenho muito medo do samba virar uma coisa só para os iniciados, que nem o choro. É só para quem é de show, é só para os iniciados, para quem é músico. O samba está caminhando para isso. Então eu tenho muito medo, porque o samba já foi a música mais popular do Brasil e hoje não é. Não porque acabou. Caramba, cara. Só aqui em Santos, se você for ouvir as obras de compositores que tem só aqui na cidade, não vou falar de outros lugares. Pô, tem gente muito boa fazendo coisas maravilhosas. Mas essa gente vai despejar essa obra na onde? Com quem? Com eles mesmos, mas aí também não sai daqui. Entendeu? Eu, pô, não parei de fazer samba nunca, não que eu seja maravilhoso, mas tem umas coisinhas lá no baú e tal. Mas vou mandar essas músicas pra quem? Pra ganhar 0,1 centavo no Spotify, no Deezer? Aí eu sou obrigado eu mesmo gravar. Como eu fiz, agora tem nas plataformas digitais aí, chama Pro Samba Que Eu Nasci, um EP com sambas meus e tal. Mas é uma coisa que tá ali, independente, um trabalho feito com maior alegria pelos músicos e tal. Tá ali, meus sambas, minha verdade tá ali. Mas você nunca vai atingir a grande mídia. Você não vai ver um grande artista gravar, porque os caras, todo mundo, aí chega uma hora que todo mundo vira compositor, ou todo mundo quer, tá assim uma briga, todo mundo quer ser compositor, todo mundo quer ser cantor. E eu acho que antigamente as coisas eram cada um na sua caixinha, mas dava mais certo financeiramente e artisticamente. Talvez eu esteja maluco, não sou saudosista nem nada e tal. Mas é uma visão que eu tive. A não ser que essas plataformas cheguem a como é que se diz? Cheguei a um contração, pô, não, ó. Pô, isso aqui o cara pode ganhar isso, tal. Se não é isso, cara. Tu vai fazer música para ganhar 0,1 centavo? O compositor de samba tem que estourar com um artista do nível de Beyoncé, de Anitta, para você ganhar o do frango. Então hoje a música, eu não sei o sertanejo como é que funciona, ou tal. Mas pro samba hoje tá nesse nível. Uma pena, mas é a verdade. Inclusive, eu acho que é um ponto importante da gente poder pontuar aqui, conversar, trazer para esse episódio de podcast, né? Você falou agora há pouco, referente ao samba já foi, né? Número 1 nas paradas, né? E aí hoje a gente vendo questão de colocação, né? De ranqueamento, né? Hoje está bem abaixo. Mas, contexto geral, o porquê dessa queda assim tão forte? Foi falta de planejamento? Tu acha que o pessoal não pensou para poder vir com um segmento forte? Lógico, cada geração é uma geração, cada momento é um momento. No teu ponto de vista, o porquê de fato, né, isso se deu além, né? Lógico que tem o período, né? Cada geração é uma geração. Tem também esse momento que a gente está vivendo tecnológica, mas o porquê dessa queda repentina, né? Faltou planejamento, faltou a galera se estruturar, né? Como outros segmentos. Eu tenho algumas teorias, que também são só teorias, não sou dono de verdade nenhuma. É uma visão minha. O que acontece? O samba, você pode ver, tudo o que você vê de samba aí, samba, não estou falando pagode. Sim. Eu não queria dividir isso, mas a mídia dividiu, a gente tem que falar. Tudo que está rolando aí é de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. Ninguém está fazendo mais? Faz. Lógico que está fazendo. Só que é o seguinte, são cíclicas, as coisas no Brasil são cíclicas.
Então a grande mídia hoje quer trabalhar o sertanejo de alguma forma. Ah, tudo bem, mas pô, o samba é resistência. Sabe quem é resistência hoje no Brasil? É o hip hop. Quem dialoga com o suburbano, com o favelado, com a classe mais baixa, o discurso é o do hip hop. Essa é a verdade. O samba perdeu essa juventude. A juventude hoje fala com o hip hop. A juventude pobre, suburbana, pobre no sentido não é pobre de grana, porque é rica em cultura e potencial. Ela dialoga com o hip hop, porque o discurso do hip hop tem mais a ver com a realidade deles. O samba ficou no amorzinho. E é difícil o amorzinho quando tu tá duro, tá com fome, maluco. Quando tu não tá sendo desrespeitado, tá tomando tapa na cara na esquina da tua casa. Aí vai ficar de amorzinho? Não tem amorzinho, maluco. O hip hop hoje dialoga com a juventude, com a realidade. E o samba fez isso lá atrás, o samba perdeu isso. Entendeu? Seria Não que não tenha. caracter- Não, caramba, você tá maluco, um samba romântico do cartão? Tá maluco, isso é um lindo. Tô dizendo que tenha que ser só isso ou que isso é errado. Só que o samba perdeu esse discurso. Seria característica da mensagem A passada, né? mensagem tá muito rasa. A mensagem tem que. Não tô falando aqui de esquerda, de direita, nada disso, nada. A gente tá falando É a isso mensagem da da mensagem, realidade sim. do Brasil, cara. Tá maluco? As pessoas estão numa situação braba, como sempre tiveram. Aí você não pode ficar falando só pra. Eles amam demais. Eles amam demais a si mesmo, mas não amam o outro. Tá difícil, o nego não ama o próximo. Tá só se amando e amando a garotinha. Se ela for bonita e gostosa. Se ela for. Tiver fazendo faxina, ninguém quer amar. Tá maluco, cara? Não é. A mensagem tá errada. A mensagem nossa tá errada. É o que eu penso. De repente eu tô maluco, tô com coroa aqui, maluco, falando bobagem. Acho que é aqueles caras. Não tô dizendo que tem aqui tem um outro Bezerra da Silva botando o dedo na. Não, o Bezerra foi único, aquilo dele é único. Mas tem que ter um discurso mais engajado, não é engajado politicamente. Politicamente, o que eu digo partidariamente, não é isso. Mais inserido na realidade. Entendeu? Tá muito fora da realidade do que é, cara. Entendeu? Tá muito fora da realidade. Aí ficou aquela coisa muito. Superficial, né? Tá no mundo do Instagram. No Instagram todo mundo é bonito. Todo mundo tá numa casa com piscina. A foto tá bonita. Mas tu não acha, Rubens? Agora é outra pergunta, né? Tu não acha que é justamente isso, em função da geração, principalmente os artistas da velha guarda, o pessoal ao qual, né, fizeram essa construção para tal, a gente chegando essa juventude aí, trazendo sua musicalidade. Se esses profissionais eles não se adequarem ao lance tecnológico, ele acaba não Ah, se sim, também ampliando, tem isso. Tem isso também. Nós ficamos apartados da tecnologia. Eu sou de uma geração que eu não. E tal. Então a gente precisa se adequar, porque nos últimos 20 anos nós evoluímos tecnicamente pelo menos 100 anos. Sim. Então hoje o sambista não ouve, não vai no Instagram, não vai no Spotify da vida, não vai. Quem curte samba. Então nós estamos na entre-safra do lance. Entendeu? Eu acho que a gente precisa aprender a conversar com essas novas linguagens. Além do discurso. O discurso é uma coisa que eu acho também que tem a ver. Mas a gente precisa conversar com essa linguagem mais nova também. Eu sou uma prova disso. Eu sou um cara muito semi-analfabeto com as coisas mais digitais e mais. A gente precisa prestar atenção nisso. E continuando aqui com esse papo incrível com ele, Rubens Gordinho. Rubens Gordinho, eu queria agora que tu falasse um pouquinho, né, da cena musical local, né, em Santos, né? Vamos falar de Santos. Lógico, o projeto aqui TV Samba e Pagode, a gente fala de nível nacional, mas é que eu sempre falo aqui. Eu tenho como essa missão, né, de alguma maneira, a gente buscar também falar e enaltecer o trabalho da cena local, que por sinal, né, a gente precisa valorizar, tem grandes nomes que fazem muito, né, pela cena, pelo samba, pelo pagode, né? De que maneira tu vê hoje a cena musical local de Santos? Cara, eu vejo muito bem, porque assim, como eu te falei, eu sou da época dos anos 80 que a gente começou a tocar e tal,
existiam já grupos de... Não era grupo de pagode naquele tempo, era grupos de samba e tal. Mas a gente reproduzia as coisas que as pessoas cantavam. O que estava no rádio, o que estava nos discos. A gente também é muito fruto do rádio e do disco. Hoje eu vejo uma cena de compositores fantásticos que têm gravado. Ó, se você for ver, no meu tempo era difícil isso. Você hoje vê. Você vê o Wanderson Franco, que gravou com o Renato da Rocinha. Você vê o Ederson Santos, que gravou com um monte de gente. Você vê uma Rafaela Laranja cantando bem e ganhando o Brasil. Eu estou falando como cantora, compositores e tal. Aí você vê um Santaninha que esses samba-sonhos dele tem umas 10 gravações, de Thier a Reinaldo. Então eu vejo a cena muito produtiva, a cena da cidade. Musicalmente, dentro do segmento samba. Eu não posso falar de outras coisas, mas Sim. a gente poderia ficar aqui horas citando. Mas assim, dentro do samba que a gente milita e tal, eu vejo uma cena muito promissora. E fora, assim, me perdoem os que eu não pude falar, mas tem uma molecada nova fazendo sambas e gravando com gente de expressão do Brasil e tal, muito grande. Que na minha época, quando a gente conseguia furar esse bloqueio, era uma coisa, era um acontecimento, o nego soltava rojão, porque era muito difícil. E hoje, essa coisa da internet e da globalização, né, tornou isso mais fácil. Lógico que quem tem talento é que vai, quem não tem, não vai. Então eu vejo uma cena muito promissora. Vejo compositores do nível de Sandro Simões, Alexandre Branches, nossa, Churro, tenho até coisa assim, esquecer alguns, que são de uma geração um pouco depois da nossa e tal. Mas são compositores que eu admiro demais, que fazem coisas maravilhosas e estão gravando aí pelo Brasil afora. Então Santos sempre teve essa tradição de grandes compositores de samba, de grandes sambistas que conseguiram furar o bloqueio e ir para Rio de Janeiro e para São Paulo. Então vejo isso de uma forma muito... Não vai acabar, não vai. A gente só abriu a picada para eles virem atrás. Abrimos o mato e o nego tá vindo bem, né? Tá vindo porque não, tá vindo bem, forte. A Com molecada estrutura, né? fazendo coisas boas. Eu vejo com muito bons olhos. Bacana. E como é quando você tá ao lado dessa galera aí, né, pra compor, né? E eu queria entender um pouquinho ali o momento quando vocês estão juntos, né? Essa troca de experiência, essa conversa para poder fazer todo esse contexto musical de composição, linha melódica. Deve ser um momento assim único, né? Eu acho que vocês devem se divertir muito também A gente juntos, se diverte muito, porque assim, eu sou um cara que... Alguém falou isso pra mim, ou eu li em algum lugar, desculpe. Acho que eu li em algum livro, não sei te dizer agora que livro foi. Quando você for novo, procure se cercar dos mais velhos. Quando você for ficando mais velho, procure se cercar dos mais novos. Porque essa troca de experiência, ela é muito boa, cara. Então eu tenho feito assim, eu tenho sambas com o Alexandre Branches, tenho com o Ederson Santos. Eu fui me cercando de gente, como tenho com os caras mais antigos, com o Pedrinho da Velha, que era meu ídolo, é meu ídolo, que ele tá vivo. A gente vai se cercando de pessoas que têm a ver, os iguais vão se atraindo, como eu te disse lá atrás. Então vejo isso, é muito legal. Quando eu posso passar alguma coisa, mas eu posso te dizer, eu aprendo mais com eles do que eles aprendem comigo. Da minha parte eu acho isso, não é falsa. Eu não tenho aquela coisa, é o mais velho. Os caras me chamam até o apelido de professor, que eu acho isso uma bobagem, que eu não sou... Talvez professor não no sentido de ensinar, no professor no sentido de professar um conceito, professar uma fé, que é a fé na música, a fé do samba. Mas não me sinto ensinando ninguém. Pelo contrário, eu aprendo muito com esses meninos, os garotos mais novos que eu tenho, graças a Deus, contato. Porra, tá maluco. Aprendo demais com eles. Aprendo mesmo. Porque eles são mais antenados, são mais ligados. O mundo de informações deles é mais aberto do que era o meu. Entendeu? Se eu puder passar alguma coisinha, aí foi interessante, essa soma que é legal. Então, pra mim, tá maluco, eu gosto disso. Eu, quando eu era mais novo, queria andar com os coroa, com os malandros velhos da antiga, os estivadores velhos, os sambistas da antiga, eu andava no meio deles ali, querendo pegar. Eu fui ficando mais coroa, quero aprender com os mais novos. É uma coisa que eu li em algum lugar, não sei quem me falou isso, se foi eu li. Quando a gente vai ficando mais velho, cola com a molecada. Tá, moleque cola com os coroa.
Eu acho que isso é a grande sacada. Você se sente renovado, tá sempre ali aprendendo alguma coisa nova e tal. Então eu vejo isso com olhos, nossa, maravilhado. Ainda agora a gente estava fazendo um samba, o samba que a gente vai disputar no Vai Vai, estávamos com tava eu, Jota, Edirley, Alexandre Branches, que é um grande também, um querido, um compositor fantástico, um músico que extrapola a onda do samba, que ele é um... E a gente estava fazendo o samba, aí eu fiquei satisfeito, acabamos de terminar o samba e tal, e eu fiquei satisfeito com o resultado, porque essa troca de experiências, daquilo com que é mais novo, com aquilo que é mais velho, e essa soma é que dá, eu acho que é isso. Se todo mundo pudesse ter essa experiência, nossa senhora, seria maravilhoso. Então vejo muito com esses olhos assim, sabe? Mais de um observador, de um cara que tá sempre aprendendo. Não tem essa coisa, ai, pô, só sou mais coroa, mas não sou. Pô, tem tanto canalha velho aí, tanto caba safado que é velho. É isso daí. Deixa eu te perguntar, tem algum nome, né, que tu, hoje parando pra pensar, fala, pô, queria muito ter gravado, ou não teve a oportunidade, ou não aconteceu ainda, algum nome dentro do cenário contexto Tem samba? vários, cara. A gente, quando era garoto, no meu tempo de que eu comecei a compor e tal, nós tínhamos muita. Caramba, tinha que, nos anos 80, 90, a consagração era o cara ter gravado com Bete Carvalho, porque ela era a madrinha do samba. Sim. Ser gravado pela Bete Carvalho era meio que uma. Seja bem-vindo ao mundo profissional do samba, você é um dos grandes e tal. E depois eu tive a oportunidade de conhecê-la e tal. E nós mandamos, eu, Arizinho, 7 cordas, e o Paulinho Ribeiro. Aí eu mandei um samba para ela, mandamos um samba para ela. Na época, eu e o Arizinho tocávamos com o Arlindo Cruz Sombrinha, que eu fui músico da banda deles durante 5 anos. E tivemos a oportunidade de mandar para a Beth, e ela gravou a música naquele primeiro projeto, Pagode de Mesa. Só que naquele tempo gravava-se 15 músicas e escolhiam 12. Estava dentro das 15, foi cortada e tal. E ela, depois que eu encontrei, ela falou, pô, aquele samba teu é bom, cantou um pedaço, só que não foi pro CD. Então fiquei com essa frustração de não ter gravado com a Bete Carvalho. Então para mim seria uma grande realização, ter gravado com a Bete Carvalho, que era a madrinha do samba, e era tipo assim, gravou com a Bete, você está aceito no meio dos grandes. Eu não tive essa oportunidade, mas foi bom. Não vou dizer que é uma frustração, porque ela cantou o samba pra mim, eu falei, caramba, ela gravou mesmo, só não foi pro disco. Então eu tive essa felicidade. Essa história que eu tenho assim, eu guardo com bom carinho. Ela cantou pra mim lá no Rio de Janeiro, no Petisco da Vila, em Vila Isabel. Pô, aquele samba assim é teu? Ela me chamava de Zé Gordinho, ô Zé Gordinho, pô. Ela não, o negócio de Rubens ela não guardava. Zé, pô, esse samba aqui e tal. Aí cantou o samba. Falei, caramba, a mulher conhece o samba, ela gravou mesmo. Só que na época do chamava bate-bola. De 15 músicas cortavam para 12. E nessas 3. Na audição, né? No período da audição. Isso, né? aí eu. Mas foi essa pequena frustração e tal. Eu gostaria de ter gravado com ela. Porque era um marco, né? Um marco na história de qualquer compositor. Como gravar com o Zeca Pagodinho hoje, ou com o Xande de Pilares hoje. É um marco, né? Na história de um compositor de samba. Então. Mas, em compensação, eu tive sambas enredos na avenida que foram muito importantes para mim e tal. Então, eu não me sinto frustrado. Eu gostaria. Se acontecesse, eu seria muito grato. Mas não tem, frustração. Porque não gravou nada. Alcione gravou 2 sambas meus, que é uma grande voz do samba. É o que eu tô te falando. Eu tenho 10, 12 sambas que foram gravados por pessoa, mas não foram 10, 12 sucessos. Mas eu acho que o grande sucesso não tá no samba que toca na rádio e tal. Pro compositor, feito eu, que não é oriundo da onde eu fui e tal, para mim essa é uma grande realização. Não é aquela coisa, mas não tocou no rádio. Mas, porra, eu gravei com uma mulher, cara. Quantos caras muito superior a mim, superior que eu digo, não é superior, ninguém é superior a ninguém. Compositores mais fantásticos do que eu não tiveram essa oportunidade. Então, sou um cara muito grato. O samba me deu tudo que eu tenho. O samba me deu muito. Sou a pessoa que eu sou, de entendimento de gente, entendimento de vida, por conta do samba. Então, não tenho, tá maluco. E... Tu é um pessoal muito autocrítica com o teu trabalho, na entrega do que tu vai fazer? Demais. Tem que estar bom pra mim primeiro. Se tiver bom pra mim, não tá bom, tudo bem. É legal, mas não tá bom pra mim.
Não sei se é coisa de signo, né? As pessoas falam, cara, do signo Sim. aí, não sei se é signo, não sei que porra é. Talvez pela dificuldade e tal, a gente vai se tornando muito autocrítico, né? Com o tempo e tal. Mas, tô muito, porra, isso não ficou legal tal. Aí eu tenho muito essa autocrítica. E as pessoas estão curtindo ali, né? Viu que a música ficou boa, mas tu É, ainda consegue enxergar alguma coisa que não, precisa. às vezes até de não mandar, pô, manda aquilo, pô, tá ruim, isso tá bom pra mandar pro fulano, tá uma merda, aí não manda. Aí tu vê coisa acontecer, pô, aquilo tá pior do que aquilo que eu fiz. Eu acho que o cara, pra ter sucesso, pra ser artista e tal, tem que ter cara de pau. E eu, às vezes, não tenho essa cara de pau. É uma deficiência minha, uma virtude, não sei. Tem certas caras de pau que eu não tenho. Eu tenho muita autocrítica, eu digo, pô, isso aqui não dá, não. Eu vou fazer isso, eu não vou fazer. Mas é uma coisa minha, também não me arrependo, sabe? Não sou um cara, ai, nesse sentido, nossa. Não, não é porque é meu jeito, é isso aí, cara. Cada um dá o que tem pra dar. É Não verdade, tem, né? é verdade. Deixa eu te falar, no contexto de composição, muita gente hoje compondo, não é? A gente vê pessoal chegando aí com força, não é? Porém, a característica da linha melódica, né, a linha de composição, ela às vezes muda de profissional para profissional. Se tratando de composição, né? Se tratando na hora de escrever, é, existe segredo ou não? As coisas ela fluem e se Não, tiver que ser cara. sucesso, se tiver que É, alcançar o eu público, creio vai muito alcançar. nisso, eu creio muito nisso, é bobagem. Se não era fácil, todo mundo soubesse, ai, nossa, vou fazer isso que vai ser. Pô, era uma moleza. O cara tem uma formulazinha do que vai dar certo. Às vezes o cara faz uma música, um samba, falando no caso do samba, que é o nosso lance. E o cara não tem a menor pretensão naquilo, e aquilo acontece e vira. Todo mundo soubesse isso. É lógico que existem alguns caminhos, os grandes produtores, as pessoas que são do mercado e tal, sabem que tem algumas coisas que são para aquele momento. Eu acho que a música é momento. Ah, o momento aqui, isso aqui, se pegar, pô, esse tema, essa melodia e tal. Os caras mais experientes, produtores e maestros e tal, podem até ter essa coisa. Agora, o cara, quando faz o compositor, pô, se não era mole, o cara, pô, só vou fazer sucesso. Vou sentar, vou fazer o sucesso agora para fulano. Não é. O cara faz com a alma dele. Se aquilo eventualmente virar um sucesso, legal, abençoado. Existem caras que são abençoados quinzenalmente e tem aqueles que são abençoados a cada 15 anos ou a cada ano. É isso, cada um tem. Eu creio nisso. Não sei que minha verdade pode não ser, né? Certo. Na hora de tu compor, tu tem um tempo específico para entrega Não daquela composição? tenho, Não. cara. Não. Às vezes Ah, só demora o samba meses. enredo que tem um tempo para entregar, para disputar e tal. Aí a gente meio que constrói, já tem um jeito de fazer e tal, samba enredo. Mas músicas assim, coisa, não tem, vai e sai. Não tem essa coisa. Que tem compositor Pelo menos para mim, né? Agora, que não sou um cara, eu sou um compositor, pô, bissexto, faço um samba a cada 6 meses, não sou. Tem gente que faz, todo dia faz, eu acho bonito. E são abençoados por esse dom. Eu faço, eu preciso ser muito provocado, eu sou aquele compositor que precisa ser provocado. O cara me mandar uma melodia, eu falar, caramba, isso tem a minha cara. Entendeu? Me mandar um. Eu sou mais letrista e tal. Melodia eu também faço, mas não, confesso que eu não sou um grande melodista. Por eu não ser músico, assim, músico de harmonia. Mas eu tenho aquela coisa minha, aquele terreiro que tem no meu ouvido e tal. ouvido apurado, né? É, tem aquele terreiro que é meu, né? Que é meu, como é de muita gente e tal. Mas assim, eu não sou um compositor. Tem cara que faz todo dia, se deixar todo dia faz música. Eu acho bonito o cara que sabe fazer e tem esse dom. Eu não sou esse cara. Eu tenho que ser provocado. Se o cara me provocar, pô, tô com um lance aqui que eu acho que é a tua cara e me mandou. Às vezes as pessoas mandam pra mim, amigos até, ou pessoas conhecidas, pô, aí aquilo não me toca, aí fica muito chato, né? O cara manda, mas aquilo não me tocou. Aí eu não respondo, aí parece, pô, tá com marra. Não é, cara, a música é igual uma roupa, ela tá esperando pra você vestir. Aquilo ali, aquela música tá aguardando aquele cara pra botar aquela letra tá aguardando aquele cara pra pôr aquela melodia. No meu entendimento, isso é mágico, isso é espiritual. Meu entendimento, não estou dizendo que ninguém tenha que pensar dessa forma. Meu entendimento, para mim, como eu entendo música, como eu entendo samba, aquele é espiritual. Pô, o cara mandou, caramba, isso veio para mim, aí tu já faz na hora. Aquele tema é para mim, tu faz a letra na hora e eu vejo um amigo põe a melodia na hora. Tem muito isso, talvez seja uma.
que eu sou desse tempo mágico, lúdico e tal. Sejam daqueles compositores que já... Agora eu admiro o cara que sabe fazer, senta, pega o violão, pô, faz 2, 3 sucessos. Não tô dizendo que é impossível, mas é legal, o cara que sabe fazer, porra, abençoado, queria isso. Mas esse dom não é dado para qualquer um, esse dom é dado para poucos. Eu não sou esse cara, se eu falar pra ti, eu tô mentindo. Não sou aquele cara que, pô, aqui, isso aqui é legal, pô, tal. Às vezes acerta, às vezes erra, mas eu continuo mantendo acesa a chama minha de fazer e sempre falando da cultura, do samba e tal. Esse é meu grande lance. Eu acho que eu vim com essa missão, essa missão meio que histórica, de preservar, de falar dos grandes que passaram, dos grandes que estão para vir. Eu me entendo muito esse é meu lugar de fala, sabe? De agradecer a tudo que o samba me deu, de agradecer os momentos que o samba me deu, de agradecer aquilo que eu conquistei através do samba, através de trabalho, mas trabalhos que foram gerados através de samba. Então, eu acho que o meu lugar é esse. Eu acho que, pô, aconteceu um lance legal, mas também se não acontecer, eu não me sinto um homem frustrado. Tá maluco? O samba me deu tanto, cara. Acho que o samba me deu, a música me deu mais até do que eu mereço. Quantos caras que eu conheci, que eu conheço, que falam, puta, esse cara é genial. E nunca teve oportunidade de ninguém gravar o samba dele e tal. Eu tenho isso. Pra mim é mais gratidão do que gratidão, sabe? De ter esse meu lugarzinho. Porra, que legal. Que bom que tá tranquilo. Agora já clareou. Era mais difícil, era mais brabo. Aquela coisa terrível de preconceito, de tá fudido toda hora. Então, pra mim, eu tenho muito isso comigo. Então, sou um cara muito satisfeito. Ter conhecido as pessoas que o samba me proporcionou conhecer. Os bambas, os grandes caras que eram meus ídolos. Eu tenho a oportunidade de conhecer, de trabalhar, como Arlindo, como Sombrinha, como vários, como Reinaldo, como... De eu ter conhecido e ter podido trabalhar com eles, músicos fantásticos, compositores fantásticos. Isso pra mim é uma... Tá maluco. Isso é uma dádiva reservada a poucos. Então, eu tenho muito isso comigo. Não tenho... Só tenho a agradecer, não tenho nada a pedir. Só agradecer, agradecer, agradecer. Muito legal, muito legal. A gente tá chegando no nosso final, né, do episódio aqui, o Rubens Gordinho, com toda a educação do mundo, paciência, ele tem um compromisso daqui a pouco, né, Rubens Gordinho, para Tranquilo. poder cumprir, mas a gente chega no final desse nosso episódio aqui do podcast TV Samba e Pagode. Eu realmente, assim, posso falar hoje, né, que tive a honra, o privilégio de poder Você é bater maluco, esse honra papo de com... nada, cara. Não, sério, você é um cara... não Eu é... adoro quando as pessoas abrem espaço pra gente poder ser verdadeiro e falar, tá Isso, maluco? não é rasgação de seda, mas porque eu acho assim, sabe, Rubens? É que faz parte da história do samba. A gente não é precisa. Eu busco muito isso com a TV Samba e Pagode. A gente, lógico, existe todo um business que a gente quer com que o conteúdo ele gire, o pessoal conheça, mas a gente precisa evidenciar nomes feitos o seu e outras pessoas que estão Não, aí. tem muita gente boa que você Muita pode gente chamar. boa aí, não é? Que precisa, não é? Tá ali trocando ideia. Ver o quanto de experiência você trouxe aqui, o quanto de informação. Bom que eu pude contribuir de alguma maneira. Lógico. Eu vou deixar você à vontade para você poder fazer considerações finais. Te agradecendo, eu sei, não é que sua agenda está corrida, você veio Nada, aqui. cara. Mas assim, o espaço, não é? TV Samba e Pagode sempre vai estar aberto para você poder compartilhar seu trabalho, seus conteúdos. E eu tenho certeza que essa é a primeira de várias que irão acontecer aí. Cara, eu A quero gente que você chame as pessoas que também estão ajudando a construir essa história. Assim, lá atrás, muitos já se foram, amigos nossos e tal. Mas tem uma geração nova muito interessante, muito boa, fazendo coisas muito interessantes que precisam ser... Porque naquele tempo não existia isso. Quem que ia chamar nego de televisão, ia chamar sambista para falar alguma porra? Não ia nada, cara. A internet, com todos os seus problemas e todos os seus defeitos, as redes sociais abriram um universo muito fantástico para que as pessoas pudessem expor as suas coisas. Então, eu acho importante, porque tem muita gente boa fazendo coisa boa, de relevância, e que às vezes não tem um espaço numa grande mídia. Agora, a internet manda, cara. A internet hoje, colocou, a informação tá aí. A gente, às vezes, o cara não tá na Globo, mas tá num canal que é foda, que bota... Então, eu acho que é muito importante isso, sabe?
Então, sempre que as pessoas me propõem a me chamar, eu venho com o maior carinho, o maior prazer, porque se o depoimento for de valia para as pessoas, para quem já passou, para quem está para vir, eu venho com o maior carinho, venho mesmo, claro. Muito bacana. Eu queria, antes de terminar, não é, esse momento aqui, nosso episódio do podcast TV Samba e Pagode, que você deixasse uma mensagem para quem vive do samba, né, enfim, do pagode, que está aí em busca, né, de uma realização, fazer com que uma música aconteça, seja sucesso, seja hits. Queria que você deixasse uma mensagem para quem realmente busca viver, né, da música, se tratando de samba pagode. Olha, cara, eu vou deixar também isso, mas eu quero só deixar aqui também relatado que eu estou fazendo um trabalho de grande importância que se chama-se Falando de Samba, que está no canal Cultura Santos, onde eu entrevisto sambistas da cidade, sambistas antigos, que as pessoas não lembram mais, onde eles contam suas histórias e cantam seus sambas. Foi me dada essa oportunidade através da Secretaria de Cultura e de uma emenda parlamentar do vereador Cacá e tal, onde eu faço esse resgate. É um trabalho que eu gosto muito, eu curto muito ter feito. E agradecer também aos músicos que fizeram comigo o meu EP, que tem 8 sambas, que está no canal também Rubens Gordinho, e está no Spotify, onde tem 8 sambas de minha autoria, cantados por mim. É um disco, não chama mais disco, como é que eu vou te dizer? Como é que fala hoje isso? Pessoal, infelizmente, né, eu queria ficar aqui a noite toda, né, pra gente poder estar continuando com esse bate-papo, que incrível. Tá maluco, que é isso? Porque o Rubens Gordinho tem muita informação para passar e, assim, eu posso dizer, gente, para mim, realmente, hoje é uma realização estar ao lado desse profissional aqui que, né, tem uma história dentro do samba, do pagode. E eu vou deixar, né, as considerações finais, mas já deixando o espaço aqui aberto da TV Samba e Pagode, quando você quiser vir, a gente gerar conteúdo, quando você tiver conteúdo para compartilhar, só chamar, Fabinho, compartilha aí, a gente compartilha. E agradecer pela oportunidade, eu sei da sua agenda, corrida, puxada, agora mesmo você está indo aí para um compromisso. Quero agradecer pela oportunidade, eu tenho certeza que novas oportunidades acontecerão. E obrigado de verdade você ter vindo aqui para gerar o conteúdo. Sempre que você puder, eu estarei à disposição, porque você é um cara lá atrás, um cara sempre muito envolvido, sempre muito querendo saber das coisas da cidade, do samba da cidade, do pagode da cidade. Então estarei sempre à sua disposição. Ponto. O que eu queria dizer é o seguinte, que a gente está sempre realizando um trabalho, tem um projeto que é Memórias do Samba Santista, onde a gente resgata sambas de compositores antigos da nossa cidade. Vamos estar no Sesc no mês de agosto. E tem um programa que eu faço que é o Falando de Samba, que é no canal Cultura Santos, que é o canal da Secretaria de Cultura, onde eu entrevisto sambistas, aqueles sambistas compositores de escola de samba, sambista dos anos 70, 80, que tem seu depoimento para dar. Está sempre no Cultura Santos, uma vez por mês, tem vários programas lá e tal. É o trabalho que eu estou realizando atualmente, que está me dando muito prazer em ser feito. E tem o EP que eu gravei com 8 sambas na época da pandemia, onde estão sambas meus, de minha autoria lá, cantados por mim, que eu não sou um cantor, mas sou um compositor, com a minha verdade ali. Então esses são os trabalhos que eu estou realizando no momento. Estou de diretor de carnaval da União Imperial, também estou fazendo um trabalho de carnaval para o carnaval de 2024. Então, a gente está sempre ligado ao samba, ao carnaval, ao pagode de alguma maneira. Então, para mim, foi muito importante ter vindo aqui bater esse papo com você. Muito obrigado pelo carinho. Nossa recepção, então, não vou nem Adorou falar. a recepção? Pô, tem até cervejinha, cara. Os caras adivinharam o que eu gosto. Muito obrigado e continue nesse seu trabalho, que é de suma importância, não é para o samba de Santos, né? Para o samba do Brasil, que eu já vi você já entrevistou pessoas e tal. Quando a gente começa a ser regional e começa a levar para o Brasil, isso é muito importante, sabe? A internet, as redes sociais, no meio de tantas coisas boas, nos deram essa coisa. Então, continue nesse trabalho, que você é um garoto esforçado. Nossa Senhora, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito de ter me trazido aqui. Eu sou grato toda a vida. Muito obrigado, querido. Muito legal. E só lembrar, tá, gente? Esse vídeo vai estar salvo, o conteúdo salvo no nosso canal do YouTube. Depois a gente vai fazer os cortes para compartilhar no nosso Instagram, TikTok, Facebook. Vai deixar também marcado as redes sociais do Rubens Gordinho, tá ok? Instagram,
Rubens Gordinho, acho que é Rubens Gordinho. @Rubens Gordinho. É. A gente vai estar marcando todas as redes sociais. Rubens Gordinho, meu irmão, obrigado. Obrigado, Aqui. querido. Muito obrigado, viu? Obrigadão, Muito viu? obrigado. Eu que agradeço pelo carinho, pelo respeito, viu, cara? Tamo juntos, Seria de ótimo se verdade. tivessem 1000 igual você. Que é isso, obrigado. Me sinto realmente lisonjeado e entendendo, né, que isso aqui é uma missão. A gente, quando tem uma missão, a gente precisa cumprir, Cada um tem que fazer a sua. cada um fazer a sua parte, mas acima de tudo a gente procurar fazer com excelência. Eu busco muito fazer isso. Tá de E- parabéns, muito legal tudo. E tudo isso que a gente faz aqui, cara, é para poder, de alguma maneira, a gente proporcionar, né, a valorização do segmento samba pagode, mas acima de tudo a gente poder evidenciar o trabalho de quem passa aqui e também valorização sempre dos profissionais, que eu acho que isso é o mínimo que a TV Samba e Pagode pode fazer, tá bom? Muito obrigado, querido. Fica com Deus. É isso aí. Gente, agradecer o carinho e, como sempre, finalizo com o nosso slogan: TV Samba e Pagode no ritmo da emoção. #vem comigo. Forte abraço. Até a próxima. Valeu.